dar o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão ou do seu radinho. Se você está no Conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. A meu ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, Fernando Sérgio, alô Brasil, Fernando Sérgio, alô mundo inteiro. Fernando Sérgio. Bom dia, amigos, bom dia, com que prazer estamos aqui, iniciando mais um programa aqui pela web, pela internet, pelo perfil Fernando Sérgio Grande Net Pinto, que você vê e ouve ao vivo, e também mais tarde pelo YouTube, youtube.com/Fernando Sérgio. Eu queria lembrar que este programa é uma oferta das espadaskatana.com.br, são autênticas espadas samurai que você pode comprar de qualquer ponto do país que chegam aí na sua casa. espadaskatana.com.br são verdadeiras obras de arte em que você realmente vai enfeitar a sua casa, né? Mas evidentemente cuidado com crianças, porque afinal de contas essas espadas são forjadas da milenar maneira em que os samurais as forjavam. São autênticas espadas orientais que chegam na sua casa. Abraço para o nosso amigo Marco Silva. Alô, Marco Silva, comemorando antecipadamente com a dona Ruth o Valentine's Day, que é o dia dos namorados lá nos Estados Unidos. A Elisângela Nunes Rodrigues está vendo a gente também, o Jorge Trigo lá em Lisboa, receba o nosso carinho, nosso abraço, a grande cantora Marion Duarte, o João Batista da Silva Rocha também vendo a gente. Olha, muito obrigado. Eu queria dizer o seguinte, na última quarta-feira eu participei dos debates do programa do Hernani Alves na Sul América Paradiso FM. Muito obrigado, está lá o Hernani e a Kelly sempre fazendo o melhor programa. Esse programa acontece logo após o programa do Roberto Canásio, que vai de 8 às 10, o programa do Hernani é de 10 ao meio-dia. E depois, a convite do meu querido amigo e conterrâneo Francisco Barbosa, não é? Da Rádio Tupi, eu estive na Rádio 94.1. A 94.1 é a forma que agora estão divulgando a FM do Rio, que na verdade é a Rádio Roquete Pinto, ali em frente ao fórum. E fui extremamente bem recebido. Primeiro fui lá para participar do debate da turma do rádio. Então cheguei lá, fui recebido pela Cristiane, que é a diretora-presidente, fui recebido também pelo Rafael França, que eu sempre apreciei muito pela qualidade dele, pelo amor que ele tinha pelo avô e tem até hoje, o nosso saudoso Luiz de França. Revi o Ricardo Alexandre, a Ritinha, revi também gente antiga do rádio e relativamente novos ainda, como a Mauri Santos, e também participamos do debate com o filho do Bacarim, que também é o Bacarim 2, né? Então, o nosso abraço ao Nicolas Bacarim. Muito bem, e fizemos o debate que vai ao ar neste sábado, de 7 às 9 horas da manhã, na 94.1. Mas lembrando que se você quiser me ouvir, você pode acordar um pouquinho tarde, porque o debate começa de 8 às 9. Embora, na realidade, o programa da turma do rádio, excelente, com o Jimmy Hall, com o Coelho Lima, com o Sérgio Américo, esse programa começa às 7 horas da manhã. Então, amanhã, quem puder, vá lá no Dial 94.1 e ouça o belíssimo programa da Turma do Rádio, que está acontecendo todos os sábados,
neste horário, de 7 às 9 da manhã. Um abraço para a turma da 94.1. Aliás, o Robson Aldi assumiu a direção de conteúdo, o nosso querido amigo e grande confrade. Muito bem. O Marco Silva aqui dizendo: Fernando, próximo mês vamos ao Brasil, João Pessoa, resolver a renovação de documentos. Quero ir ao Rio para participar do almoço da confraria. Será sempre bem-vindo. Tá legal, querido. Um grande abraço. Muito bem. Isto colocado e suposto, eu queria lembrar, né, da venda dos meus 3 livros, né, que estão ocorrendo no Mercado Livre, mas vocês vão ver agora, né? O primeiro livro, este é na confraria é na livrariasaraiva.com.br. Você encontra os 50 anos de comunicação, que na verdade conta a história desses últimos 50 anos. Muito bem. Você tem outro livro que é Vida e Sucesso, uma visão espiritualista e ecumênica do nosso tempo. E você tem também o livro que é uma psicografia, né, do Espírito Richard, a autoria do Fernando Sérgio, que é Só o Amor Constrói. Muito bem, esse é um romance. Esses 2 últimos livros você vai encontrar no Mercado Livre, ou seja, na internet, né? Bota lá Mercado Livre e você vai achar. Estão à venda nas lojas americanas, estão à venda também no Ponto Frio e em várias outras pequenas lojas que estão aí no Mercado Livre. E olha, o custo é relativamente barato. Cada livro desse está sendo vendido por R$ 21,90 e você pode comprar no cartão em 2 vezes, tá bom? Muito bem, isto colocado e suposto, nós vamos primeiramente ao momento da oração e vocês já estão vendo aqui, ó, no meu lado esquerdo, a presença do nosso querido Dr. Hernani Sampaio, médico, um dos maiores oncologistas do Rio de Janeiro e do Brasil, e que hoje vai falar sobre alimentos. Quais são os alimentos que fazem bem? Quais aqueles que eventualmente fazem mal e por quê? Enfim, vai ser realmente uma entrevista, mais do que um debate, vai ser uma entrevista com esse nosso querido amigo e grande médico. Bom dia, doutor Hernani. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme voltar aqui mais uma vez ao seu programa. Muito obrigado. Eu que agradeço, imagine, né? Já já nós estaremos lá conversando. Se você tem problemas de saúde, se alguém na tua família está com algum tipo de problema de saúde, então vamos ouvir o nosso querido doutor Hernani Sampaio já já. Mas vamos agora para o momento da oração. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, tivemos então esse momento que é muito importante para todos nós. Vamos todos... E, perdão, e vou dizer para vocês mais. Em 5 minutos, a conversa, a entrevista com o Dr. Hernani Sampaio, porque eu queria fazer uma homenagem nesse momento à grande cantora Marion Duarte, nossa querida amiga, que lançou o seu livro, a autobiografia, muito, muito, muito bonita. Então, aqui, Marion Duarte com Romaria. De Renato Teixeira. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida.
Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida. Olha aí o telefone da Marion, se você quiser adquirir o livro dela, anote esse número 21, que é o código de área do Rio de Janeiro, 2234-6028, 2234-6028. Muito bem, e agora, minha gente, vamos lá para a nossa sala de visitas, onde já está nos esperando o nosso querido doutor Hernani Sampaio, um dos grandes oncologistas do Brasil, do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, e uma pessoa sempre espiritualista e preocupada com o bem-estar das pessoas. Muito bom dia, doutor Hernani, mais uma vez, seja bem-vindo. Não é? E o amigo pronunciou recentemente, vou ficar aqui do seu lado, o amigo pronunciou recentemente uma palestra muito interessante na Ordem dos Advogados do Brasil sobre alimentação, não foi isso? Foi sim. Foi sim. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de cumprimentá-lo pelo dia do... Obrigado. O dia do radialista, que foi ontem, né? Verdade, Dia Internacional. Dia Internacional do rádio, né? Dos radialistas, né? É Embora no Brasil tem duas outras datas, né? Tem. Que é 21 de setembro e 7 de novembro, Isso, né? isso. Que também se comemora. E ontem eu até conversei muito com o Luiz Penedo, Ah, que por maravilha. quem Dele um abraço você por tem mim. uma grande... Há uma admiração mútua, né, entre Eu vocês gosto dois, muito né? do Penedo, muito. E os dois têm mais de doutor, 50 anos Tem mais de 50 de anos rádio, né? E oriundos da mesma região, né? Porque ele também é Juiz de Fora. Isso mesmo, Ele veio lá de Juiz de Fora. Eu isso fui mesmo. criado em Juiz de Fora, sou nascido em Cruzeiro, mas fui com 2 anos para Juiz de Fora. E muitas vezes eu passei ali pela Praça João Penido, que outra pessoa não é, senão o avô do Luiz Penido. Ele tem uma praça em nome dele. É isso mesmo. Luiz Penido eu conheço há mais de 30 anos, Há né? mais de 30 anos. E ele, tanto ele como a família, os pais também, né? Então é uma pessoa excepcional, né? Esse E culto, nós já né? culto, uma pessoa muito caridosa, muito humana, muito amigo, né? Você E sabe ele é que tão amigo meu que todos os jogos, na maioria dos jogos do Maracanã, Sei. quando ele transmite, ele fala o meu nome, né? Fala Aí ele sempre. grita, um abraço pro Hernani Sampaio, o Pelé da oncologia. Ele exagera um pouco, né? Mas na realidade é uma gratidão mútua, né, que nós temos, né? Certo. E uma amizade muito boa que nós temos, nós somos quase que irmãos, né? Que maravilha. Então, não só no programa da Globo, né? Como na televisão, né? Ele tem um programa aos domingos, à noite, sobre futebol. Exato. Ele está sempre me Sempre prestando mandando um abraço. sempre prestando uma homenagem muito generosa a mim. É. E toda vez que eu me encontro com ele, nós somos vizinhos, né? Ele manda um Sim. grande abraço para você também, que ele tem um Poxa, carinho, nós um temos respeito muito carinho grande mútuo para a família dele, pela pra sua, pela atuação de vocês dois no rádio brasileiro. rádio. Que afinal de contas, 50 anos é muito muita tempo. coisa, né? E ontem ele até participou de um programa televisivo, né? Sei. E no programa ele foi muito feliz quando ele falou o seguinte: ele desde criança queria ser radialista esportivo, né? Tanto ele se lembra que, voltando ao tempo, quando ele tinha seus 4, 5 anos, ele já era apaixonado pelo rádio, né? Que bacana, né? Porque naquela época não havia praticamente televisão. Sei. E as pessoas, nós, na nossa geração, fomos criados ouvindo rádio, né? É verdade. E ele falou que a primeira vez que foi no estádio, ele ficou muito mais deslumbrado com a cabine de rádio do que com o próprio futebol, né? Então, dizer que ele criança ainda, né? Ele ficava vários e vários minutos olhando para a cabine, ao invés de ficar olhando para o jogo. Que maravilha. Então, mostrando que o fato da pessoa gostar de rádio já vem lá de dentro do coração, né? É verdade. Você sabe que eu tenho 40 anos que eu conheço o Penido, porque foi na época que eu cheguei na Rádio Globo, no Sistema Globo de Rádio. Minha mulher Samira já estava lá na editoria de jornalismo. Eu me lembro do Penido e do Danilo Bahia começando a carreira, porque os titulares na época eram Jorge Cury e Valdir Amaral, né? Então o Penido, mocinho, né? O saudoso e falecido Danilo Bahia, com os cabelos encaixadinhos. Então as moçoiras diziam que o Bahia tinha cabelinho de anjo, né? Éramos todos meninos. Que ele começou na rádio com 14 anos, né? Começou muito cedo. Ele começou mais assim como um ajudante de tarefas gerais, né? Isso. Para depois ir subindo. Ele começou mais cedo do que eu. Comecei com 16 anos.
Mas naquela época era muito comum isso, né? Mas que coisa boa. E Penildo, eu tenho um agradecimento eterno, porque teve época da gente precisava de umas pessoas mais fortes no debate, e ele fez questão de participar do debate, aquele debate que a gente gravava à noite, né? Gravava de dia e ia jogado na madrugada da Tupi, de 1 a 1h30 da manhã. Você muitas vezes participou, né? Não, e participei também desse que ele esteve presente. Que ele esteve presente também. Então ele ia lá e participava, e aí que a gente via a cultura dele, porque quando você é locutor específico, seja de futebol, seja de TUF ou qualquer coisa, você só mostra aquilo, né? Mas num debate você mostra o grande ser humano que você é, a exemplo seu, né? Então o debate ele realmente obriga a pessoa a ter um mínimo de conhecimento, de cultura, de saber falar, de tudo isso. Mas, meu caro doutor Hernando Sampaio, voltando ao tema que o amigo discorreu lá na Ordem dos Advogados do Brasil, né, a respeito de alimentação. E o que a gente poderia falar para o grande público? Qual é o tipo de alimentação que faz mal? Qual é o tipo de alimentação que pode trazer mais saúde para as pessoas? Eu gostaria de inicialmente mostrar de uma forma bem sumária como funciona o nosso aparelho digestivo. Sei. Então, para você ter uma ideia, na hora que a gente põe um alimento na boca, ali começa todo o processo digestório. Né? Então, inicialmente, os dentes vão fazer a mastigação daquele alimento para que ele seja bem sintetizado, né? Ele receba as primeiras enzimas que nós temos na boca, como por exemplo a pepsina, né? Sim. E ao mesmo tempo aquele alimento ele também já passa por um processo imunológico. Sim. Porque nós sabemos o seguinte, na saliva nós temos as nossas imunoglobulinas salivares. Entendi. Então, parte dos alimentos, parte dos elementos nocivos, né, sejam micro-organismos ou seja substâncias tóxicas, essas imunoglobulinas já vai eliminando da nossa alimentação, né, para que o alimento chegue de uma forma mais saudável no estômago. Mas, a bem da verdade, a própria enzima salivar já funciona no processo inicial da digestão. Esse alimento é levado pelo esôfago para o estômago, no estômago se inicia o processo de quimificação, onde os ácidos gástricos, né, e os elementos já existentes no estômago, como por exemplo o ácido clorídrico, a pepsina, começam a fazer a digestão. Esse bolo alimentar então vai para o intestino delgado. No intestino delgado, no duodeno, por exemplo, esse bolo alimentar começa a receber as primeiras enzimas vindas do pâncreas, do fígado, da vesícula biliar, e começa aí o processo de absorção do alimento. Então, o nosso intestino delgado absorve todos os elementos, nutrientes necessários para o corpo, e o restante segue o caminho em direção ao intestino grosso. Chegando ao intestino grosso, qual é a função do intestino grosso? É reabsorver a água. No que ele reabsorve a água, o que acontece? Forma-se então o bolo fecal. Sim. Que com as suas substâncias tóxicas nocivas vão ser excretados, vão ser expelidos, né? Tanto que quando a pessoa está passando por um processo de infecção, por exemplo, essa água não é absorvida totalmente, formando o que nós chamamos de diarreia. Como também o outro lado, quando esse processo não é bem feito, há a chamada constipação intestinal. Então, a chamada prisão de ventre. E a prisão de ventre, o que é que causa? Causa uma retenção maior do bolo fecal, né? E automaticamente, algumas substâncias nocivas que deveriam ser eliminadas, elas são reabsorvidas pelo colo, podendo dar uma porção de inflamações cólicas, né? Pode dar até formação dos cânceres, do intestino grosso, do cólon e do reto. É por isso que uma boa alimentação tem que ter fibras, exatamente para essas fibras fazerem com que esse bolo fecal seja eliminado dentro do tempo previsto. Ou seja, quando a pessoa tem uma prisão de ventre, a retenção anormal
daquele bolo fecal vai possibilitar uma absorção das substâncias tóxicas que deveriam ser eliminadas. Então, a bem da verdade, a nossa alimentação, existem os alimentos bons e existem os alimentos maus. Né? Então, só para a gente entender bem, da mesma forma que nós temos essa digestão de uma forma macro, né? A gente vê todo o processo orgânico, né? Sob o seu ponto de vista macroscópico, existe toda a digestão a nível microscópico, ou seja, a nível celular. É o que nós chamamos de biologia celular. Então, vamos supor, se nós imaginarmos aqui que a nossa célula, que é a menor partícula do ser humano, né? Do ser vivo, que nós aprendemos isso na nossa escola, e vamos imaginar que a célula seja um abacate. Um abacate. Ou um ovo estrelado também serve, né? Mas núcleo, né? mas o abacate, ele é mais preciso. Então, o abacate, a casca do abacate é o que seria a membrana celular. Que protege a célula de qualquer degeneração, de qualquer agressão. Então, aquela capa é uma proteção. Na polpa do abacate, nós temos as organelas. As organelas é o seguinte, são os órgãos, os organoides, que vão fazer absorção a nível microscópico. Então, da mesma forma que na forma macroscópica o estômago, o intestino faz o processo de quimificação e absorção, na célula esses micro-organoides, é o nome, né? Os organoides vai fazer a mesma função, ou seja, na hora que o nutriente chega na célula, alguns organoides, como os lisossomos, ribossomos, complexos de Golgi, centríolos, a mitocôndria, vai fazer todo o processo de metabolização dentro da própria célula. Então, o que acontece? Depois que é feito esse processo de biologia celular, todos esses nutrientes é transformado em energia e é acumulado num organoide chamado mitocôndria. Essa mitocôndria, por sua vez, ele funciona como se fosse uma usina, absorvendo a energia, e essa energia, então, a mitocôndria vai jogar para o núcleo, que seria o caroço do abacate. E nesse núcleo nós temos os cromossomos. Os nossos cromossomos, que é composto por o DNA, ácido desoxibonucleico, o ribonucleico, estão no núcleo. Então, esses DNA, essas moléculas de DNA, que nós já vimos várias imagens, como se fosse uma escada de pedreiro, né, retorcida, essas moléculas de DNA vão formar os cromossomos. E os cromossomos, por sua vez, têm os seus genes. Então, por exemplo, o ser humano tem mais ou menos 30 mil genes. Esse gene é que vai dar as nossas características, como a cor dos olhos, a formação do cabelo, vai fazer com que haja as regenerações e as recuperações celulares, que todos nós sabemos o seguinte, cada dia nós perdemos células e nós recuperamos as células. A pessoa vai na praia e começa a descamar, está perdendo células. O estômago perde células. Só que esse complexo celular, essa energia que a mitocôndria produz, vai fazer com que os cromossomos comecem a produzir novas células. Ou seja, você precisa de uma célula hepática do fígado, uma célula que foi degenerada, uma célula que está sendo destruída. Esse DNA, esse gene, vai fazer uma outra célula exatamente igual. Então significa o seguinte, quando essa energia produzida pela mitocôndria se processa normalmente, é produzida uma célula normal. Quando essa mitocôndria produz uma energia, um complexo químico energético de forma errada, essa mensagem vai ser feita de forma errada e a célula não vai ser, quando é reproduzida, vai ser distorcida, não vai ser exatamente igual. Então, como isso acontece? Na hora que essa energia é produzida na mitocôndria, pode se formar o que nós chamamos de radicais livres. O que é radicais livres? É que por uma ação qualquer, seja ela por uma má alimentação ou por uma substância tóxica do tabaco, essas mitocôndrias forma-se nesse seu complexo químico energético, há uma perda de elétrons ou de átomos. E o que acontece? Na maioria das vezes, no nosso organismo, nós temos os nossos antioxidantes naturais.
como por exemplo a catalase, a peroxidase, e essas substâncias vai lá e completa esse radical livre. Sei. Quando isso não acontece, aquele radical fica livre e vem uma substância nociva, entendeu? Com seu radical também disponível e se agrega. No que se agrega, essa energia que vai ser encaminhada lá para o núcleo vai ser encaminhada de uma forma errada. Então é como se fosse uma mensagem telegráfica errada. E aquele mitocôndria, por exemplo, e lá no núcleo, no núcleo celular, lá nos genes, lá nos cromossomos, essa mensagem chegando errada, aquela célula que devia ser uma célula normal, ela é produzida, uma célula completamente aleijada, né? Deformada, contorcida, deformada. E isso leva o quê? Leva a formações das doenças. Então a maioria das doenças são produzidas quando esses radicais livres são ocupados por substâncias nocivas. Então é esse o processo de cancerização ou de início de algumas doenças. Então só para você ter uma ideia, a alimentação hoje é responsável por cerca de 35% de todos os cânceres. Olha só. Né? Então, se todos nós tivéssemos uma alimentação normal, quer dizer, o que é alimentação normal? A alimentação normal seria uma alimentação com os antioxidantes naturais. Então, quais são os antioxidantes naturais? São os existentes nas frutas, nos legumes, nas folhas, nas raízes, né? Então, por exemplo, na casca do tomate, nós temos um grande antioxidante chamado licopeno. Sim. A vitamina, nós temos algumas vitaminas, né, que tem algumas substâncias que são antioxidantes. Por exemplo, o beta-caroteno, que é uma espécie de vitamina, também funciona como antioxidante, evitando aquela oxidação daquela célula. Como também existem as isoflavonas e as flavonas existentes nos grãos, como por exemplo no feijão, no grão de bico, no arroz, entendeu? E vários outros alimentos. Então, só para você ter uma ideia, se você hoje... Por que acontece a oxidação celular? E para isso nós temos que usar antioxidante. Vamos fazer aqui uma simbologia. Você pega aqui uma placa de automóvel, você joga no seu quintal, dias depois, aquela placa está oxidada. É verdade. Está enferrujada. Por quê? Porque naquela placa tem ferro. O ferro, ao ter contato com o oxigênio, ele vai oxidar. Sim. Se você ali pega aquela placa, pintar aquela placa, ela não oxida. Então o oxidante funcionaria dessa forma. Está me entendendo? Então da mesma coisa, da mesma forma, se você aqui pega uma maçã, por exemplo, você corta essa maçã aqui no meio, deixa ela em cima da mesa, por exemplo, no dia seguinte aquela maçã vai estar escurecida. Por que está escurecida? Porque os minérios existentes na maçã entram em contato com o oxigênio e faz uma oxidação. Então aquela maçã está oxidada, tal qual aquela placa metálica está também. Então esse mesmo processo, quando a célula forma os seus radicais livres, e os radicais livres são ocupados por átomos de uma substância tóxica, essa célula vai ficar oxidada. Daí vai ficar oxidada da mesma forma que aquela maçã ficou oxidada, daquela mesma forma que aquela placa de automóvel ficou oxidada. Então, a oxidação celular significa um processo nocivo que a célula está tendo e que você pode evitar usando os chamados antioxidantes. Olha que interessante. Nesse caso, há médicos que receitam um chamado antioxidante. Isso é bom a pessoa usar comprimidos de antioxidantes? Sob orientação médica Sim. Mas na realidade, o normal é você fazer através de uma alimentação sadia, entendeu? E o que seria então? Uma alimentação sadia, vamos supor, se sua alimentação tem grãos, né? Se sua alimentação tem frutas, tem legumes, tem verduras, tem raízes, se você faz uma alimentação onde você consuma uma quantidade suficiente para aquele dia, você faz uma alimentação correta, nem faz necessário você usar essa medicação suplementar, entendeu? Essa suplementação alimentar com os antioxidantes pode ser feita naquelas pessoas que têm alguma carência ou têm alguma incapacidade de absorção
desse antioxidante. Mas, na realidade, a alimentação natural nossa tem tudo isso. Agora, tem que ser cuidado para o seguinte, por exemplo, o tomate. O tomate tem um oxidante fabuloso, que é o licopeno, que está na casca do tomate, né? Sim. Então, por isso tem muita gente que tem um mau hábito de tirar a casca do tomate. E não pode. E não comer a casca. Na realidade, é na casca que está esse antioxidante. Agora, infelizmente, hoje, nós temos que ver o seguinte, não basta só você comer o tomate. Sim. Você tem que saber se aquele tomate está sadio ou não. Porque hoje, infelizmente, devido ao uso dos fertilizantes químicos, muitas vezes esse licopeno vem contaminado pelos agrotóxicos. Então é uma coisa que tem que se ver. Outro exemplo de uma alimentação nociva é o uso abusivo de sal. Porque o sal tem os nitratos e os nitritos. Sim. Então, vamos supor, pessoa que faz um uso abusivo de sal, pessoas que usam alimentos muito salgados, como por exemplo a carne de sol, né? A carne de charque, os peixes conservados de sal, há para essa pessoa um risco muito grande de contrair uma doença. Não só câncer, mas outras doenças, como por exemplo hipertensão arterial, doenças cardíacas, doenças coronarianas e assim por diante. Por quê? Porque os nitratos, na hora que você põe na boca, esse nitrato e o nitrito, ele entra em contato com as enzimas salivares, né? E ao entrar em contato com as enzimas salivares, produz uma terceira substância nociva, que é as chamadas nitrosaminas. As nitrosaminas são um dos mais nocivos carcinogênicos que existem e que é produzido em grande parte pelos nitritos. Daí o nome nitrosamina. Então, da mesma forma que se forma na boca, forma também no estômago. Na hora que você ingere a quantidade excessiva de sal, os produtos químicos, os ácidos gástricos, a pepsina, o ácido clorídrico do estômago, juntando com o sal, vai formar nitrosamina e a pessoa pode ter no estômago um câncer, uma gastrite, uma erosão da mucosa gástrica e assim por diante. É como, por exemplo, os embutidos e os enlatados. Os enlatados também se constituem em alimentos extremamente nocivos para o organismo. Então, para um exemplo disso, na hora que você vai comer um enlatado, você abre lá uma lata de sardinha, uma lata de salsicha, etc, qualquer desses enlatados, para aquele alimento ser conservado, ele tem basicamente 3 grupos de substâncias tóxicas. Tem os corantes, que são produtos químicos para dar cor, tem os acidulantes, que vão dar acidez do alimento, e tem também os conservantes, que vão conservar. Então, esses 3 tipos de substâncias químicas são extremamente nocivos para o organismo. Não só levam... Não é por causa da lata, então? Não é da lata em si, é do que está na lata. Né? E algo da lata que possa também influir nisso? Às vezes... Não, a lata não. A não ser quando a pessoa usa tinturas internas, pintura interna da lata, que é pouco provável. Outra coisa que é muito nociva para o organismo são as gorduras saturadas, né? Então, as gorduras saturadas existentes nos alimentos, elas são muito nocivas, porque a gordura, ela pode também ter o mesmo processo, né? Tendo contato com os ácidos normais do organismo, ele vai produzir os chamados ácidos graxos, né? Que vão também possibilitar a pessoa ter uma inflamação, uma inflamação do trato digestivo, ou até mesmo uma formação de um câncer no estômago, no colo, no intestino, no reto, e assim por diante. E outra coisa muito grave do exagero da alimentação gordurosa é porque na hora que você está comendo aquela gordura vai fazer com que você tenha um aumento dos hormônios. Então vai aumentar a testosterona no homem, levando o homem a um possível câncer de próstata. E da mesma forma, o excesso de gordura pode fazer com que a mulher tenha uma produção acima do normal de 2 hormônios, estrogênio e progesterona, levando a um câncer de mama. Então, para você ter ideia, é o seguinte, a pessoa vai dizer, eu como a gordura, como é que ela chega na mama? Né? É porque a gordura possibilita uma produção excessiva de hormônios, né, a estrogênio e a progesterona, e a mulher poderá ter um câncer de mama devido a esse excesso, esse uso abusivo de gorduras. Agora, a pessoa pode, de vez em quando, comer carne vermelha e carne branca, ou deveria limitar esse
tipo de churrasco, por exemplo, uma vez por semana, ou de repente o melhor mesmo seria a dieta vegetariana? Porque e tudo isso é uma questão pessoal, né? Sei. Aí eu sempre falo o seguinte: eu sou contra proibir qualquer coisa, eu sou a favor do ensinamento, né? Você conscientizar as pessoas do que é bom e do que é ruim. Então, por exemplo, o brasileiro tem um hábito de comer muito churrasco feito na brasa, Sei. ou outro alimento feito na Deixa eu brasa. dar um ventilador aí que eu esqueci de ligar. Não, por mim não tem problema não. Só um pouquinho, mas pode falar. Então, o que acontece é o seguinte: Ah, o churrasco, quando ele é feito na brasa, sei. você sabe que a brasa é um produto vegetal, né? Uhum. Ele libera uma substância que é um benzeno, né? Que é Sei. um hidrocarboneto aromático chamado alcatrão. Então, na hora que você está preparando o churrasco, a carne absorve o alcatrão. É aqueles pontinhos pretos que se formam no churrasco. Sei. O alcatrão é um elemento, uma substância extremamente carcinogênica, ou seja, pode produzir um câncer. Então, a pessoa que tem um hábito diário e durante muitos e muitos anos de Sei. comer churrasco todos os dias, né? Frequentemente e durante muitos e muitos anos, essa pessoa se expõe a ter um câncer no esôfago, no estômago, no intestino causado pelo alcatrão. Entendo. Mas você comer uma vez ou outra, não tem problema nenhum, entendeu? Sei. Não tem problema nenhum. É só você complementar esse churrasco com antioxidante, ou seja, comer o churrasco, mas usar bastante frutas, legumes, raízes, folhas, etc, etc. Aí há uma Você compensação. contrabalança. É o contrário, por exemplo, do cigarro. O cigarro, ele é extremamente nocivo. O cigarro, se você fumar um só por dia, ele está lhe fazendo tão mal como se você fumasse 20 por dia. É mesmo. Entendeu? Então, por exemplo, no caso da alimentação, você pode orientar as pessoas para ter fazer um equilíbrio alimentar. Ou seja, não fazer uma alimentação constante Pergunta, diária. doutor Hernani, há o hábito da maioria das pessoas de tomar ou refrigerante, ou cerveja, ou água, concomitante ao momento da refeição. Há aqueles que dizem que o ideal seria tomar qualquer líquido 10 minutos após a refeição. O que há de verdade nisso? Vou arrumar ali a imagem. O que há de verdade? Que na realidade, não existe nada definitivo, né, que afirma assim: olha, você tem que se alimentar somente de alimentos sólidos, né? Ou você tem que se alimentar somente de alimentos líquidos, ou você fazer as duas coisas simultâneas. Isso aí não existe nada, muito pelo contrário, porque o líquido, quando se absorve um líquido, Sim. esse líquido até ajuda a digestão, facilita, né? Até, você sabe o seguinte: na hora que nós ingerimos o alimento tem que passar por um canal, um ducto chamado esôfago. Exato, que é relativamente estreito. Né? Estreito, ele precisa ser hidratado, né? Ou não só pelos sucos, né, pelos produtos produzidos pela boca, né, saliva, como também pelo alimento. Agora, o ideal seria o seguinte: que todo mundo só usasse alimentações líquidas naturais, por exemplo, o suco de fruta, né? O suco de legumes. Porque o que acontece é o seguinte: o refrigerante é nocivo por quê? Porque o refrigerante ele tem produtos químicos. Sei. O refrigerante tem os gases, né, que são produzidos para dar aquelas borbulhas do refrigerante. A mesma coisa a bebida alcoólica, por exemplo, a cerveja e outras bebidas alcoólicas também são nocivas. Nós sabemos que são nocivas, né? Mas você usar uma bebida alcoólica eventualmente, entendeu? Não há risco nenhum. É como, por exemplo, a diferença da cerveja para o chopp. Qual dos dois é mais saudável, né? O chopp é mais saudável. Por quê? Porque o chopp não tem elementos químicos para conservar aquela bebida. Já a cerveja tem. Entendeu? Agora, o chopp é uma bebida totalmente inócua? Não é, porque o chopp tem um álcool. E o vinho? O vinho também. O vinho também tem um álcool. Mas, de qualquer forma, é aquela história. Dentro das limitações, o vinho também pode ser benéfico. Você não pode beber um copo por dia, não é? Mas se você beber uma dose por dia... E o aguardente,
o destilado, né? O uísque. Porque essas bebidas elas já são mais nocivas porque o teor alcoólico é muito mais alto. E nós a sabemos, quantidade tem que ser muito menor se tiver que beber, né? que nós sabemos o seguinte, que o álcool ele é responsável por 30% de todos os cânceres. Sei. Ou seja, se todo mundo parasse de beber álcool hoje, nós teríamos 3% a menos de câncer. Se todos nós parássemos de fumar hoje, nós teríamos menos 30% de cânceres. Se nós parássemos hoje de fazer essas limitações nocivas, nós teríamos mais 35%. Ou seja, parando esses três fatores, o álcool, a alimentação nociva e o fumo, nós teríamos 68% a menos de possibilidade de contrair o câncer. Que coisa Eu extraordinária. até uma vez eu fiz até tive uma conversa muito interessante com um doente, que eu falei assim, olha, o álcool, o fumo é o maior carcinogênio que existe, porque ele é responsável por 30% de todos os cânceres. Então, por exemplo, o fumo é responsável pelo câncer da boca, do esôfago, do estômago, do cólon, do reto, da mama, do útero, da bexiga, do rim, do pâncreas. Aí ele perguntou, mas eu fumo pela boca, eu não fumo pela uretra. Como é que eu vou ter um câncer na bexiga? Aí eu expliquei para ele, na hora que você fuma o cigarro tem 4.600 substâncias tóxicas, das quais 60 são carcinogênicas, né? E das quais 2 são radioativas, que é o carbono 14 e o polônio 10. Então, na hora que você absorve o cigarro, os produtos químicos vão para o pulmão, vão para a laringe, vão para o estômago, são absorvidos no intestino, lembra do começo da palestra? Sendo absorvido pelo intestino, eles vão para a corrente sanguínea, pela corrente sanguínea ele chega até o rim, no rim ele é filtrado, e as substâncias tóxicas saem pela bexiga. Então, por isso que o câncer da bexiga pode ser causado pelo tabagismo, porque os produtos nocivos são eliminados pela urina. O tabaco, no caso o cigarro, é uma droga legalizada. A maconha é uma droga que é ilegal. Aqui no Brasil e em outros países ela é legal. Não do ponto de vista moral, digamos assim, mas do ponto de vista de qual dessas duas maneiras de se fumar é a mais cancerígena, o cigarro ou a maconha? Todos dois estão no mesmo patamar de nocividade, entendeu? A diferença do cigarro é porque o cigarro, a diferença é que o cigarro você pode fumar 10, 20, 30 por dia, né? A maconha você não fuma tanto, né? E além do mais, o cigarro ele é industrializado, então ele vem... Então, nesse caso, o cigarro potencializaria, saiu mais, porque pela quantidade. Pela quantidade. Que loucura. Agora, também, em contrapartida, você tem que ver o seguinte, por exemplo, todos esses produtos, né, principalmente o cigarro comercial, ele, além dessas substâncias tóxicas todas, ele tem mais algumas outras, que são os fertilizantes, os agrotóxicos, né? Porque hoje, por exemplo, quem planta o tabaco vai usar os agrotóxicos exatamente para que ele possa crescer melhor. Sim. Aí o que acontece? O fumante começa a absorver também esses produtos químicos oriundos dos agrotóxicos. Agora, de uma certa forma, já que estamos falando nisso, e aproveitando a grande sabedoria do nosso querido Dr. Hernando Sampaio, 45 anos como médico, como oncologista, e aqueles que são viciados em outras, por exemplo, a cocaína, a heroína, e também tem esse tipo de incidência ou não? Tem, todos têm, né? Por exemplo, esses produtos mais que são chamados alucinógenos, né? Similares, como a cocaína, a morfina, a heroína e tantas outras substâncias em que os efeitos... LSD, né? Exatamente, em que os efeitos nocivos são mais para o sistema nervoso central e periférico, né? Então é por isso aqueles que defendem a liberação desse tipo de tóxico, né? Não sabem o número exagerado que nós temos aí no mundo de pessoas passando por transtornos mentais graves, né? Em função disso.
Então essa história, porque a maconha não faz mal, porque isso não faz mal, é uma balela. Porque na realidade, hoje os nossos hospitais psiquiátricos, né, e as casas de apoio estão cheios de pessoas que estão passando por momentos terríveis em decorrência do uso dessas substâncias tóxicas no passado. Né? As pessoas que porque a maconha pode ajudar algumas enfermidades. Pode sim, pode ajudar. Mas não é dessa forma, fumando, entendeu? Sim. Por exemplo, a cocaína, quando surgiu, ela surgiu em forma líquida, para tratamento das dores. Depois, então, que ela começou a ser feita em forma sólida, em pó, para que as pessoas usassem como tóxico. Mas a cocaína foi um dos melhores analgésicos, anestésicos usados no passado. Só que o ser humano começou a usar de forma indevida. Como da mesma forma a maconha, por exemplo. A maconha pode ser usada de forma terapêutica? Pode, mas não é fumando, entendeu? As substâncias existentes na maconha, na cannabis, elas são processadas, né? E vão ser transformadas em medicamento e não em substâncias tóxicas. E esse medicamento, então, pode ser feito por via oral, pode ser feito por via parenteral, mas jamais através da inalação. Porque muita gente pensa, tem que liberar maconha, a pessoa vai fumar maconha. Não é dessa forma. Em alguns trabalhos experimentais, a maconha é usada nos pacientes que precisam, mas sendo aplicada de uma forma terapêutica médica. Sim. Ou através de via oral, de comprimido e tal, etc., ou através de injeções, né, aplicações parenterais, mas nunca jamais por essa forma de inalação. Então é muito bom a gente falar simples para as pessoas esclarecerem. Existe a possibilidade do fumante passivo, né? Conta essa história. Eu vou ir para trás da câmera, que nós estamos a 7 minutos do final do programa, mas eu queria que o amigo aproveitasse. Eu vou para trás, porque hoje eu estou fazendo a câmera também, para poder depois, então, fazer o encerramento. Mas conclua, fique à vontade. O tabagismo, o seguinte, hoje, Fernando, que o complexo físico-químico aerosol do cigarro, ou seja, na hora que você acende o cigarro, que você joga aquela fumaça para o ambiente, aquele complexo físico-químico aerosol, ele toma conta do espaço todo. Sei. De uma forma que você nem percebe, nem vê, entendeu? É por isso que às vezes a pessoa assim, eu vou fumar escondidinho aqui no quarto, para não atrapalhar vocês aqui na sala. É uma tremenda inverdade. Porque vai chegar aqui de uma forma ou de outra. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos imaginar aqui uma casa de shows, né? Uma boate, um teatro, quando antigamente era permitido fumar dentro, né? Lembra que você alcançou essa época, né? Que se fumava. Por exemplo, as boates, né? Onde as pessoas fumam, e tem alguns lugares até que ainda é permitido, né? Na hora que aquele complexo físico-químico aerosol, ele entra na natureza, as pessoas começam a aspirar. Então vamos imaginar que é o seguinte, você está aqui, uma pessoa está aqui na balada, dançando, brincando e tal. O garçom que está atendendo, ou o barman que está preparando um drink, ou a pessoa que está limpando a sala, o salão, o que acontece? Essa pessoa começa a fumar de forma passiva, ou seja, começa a inalar aquela fumaça produzida por aquela pessoa que está com o seu cigarro na mão. Então, esses são os chamados fumantes passivos. É por isso que hoje nós encontramos cânceres pulmonares em pessoa que nunca colocou um cigarro na boca. Mas por quê? Porque ela, de uma forma indireta, absorveu a fumaça eliminada de qualquer outra pessoa. Até os animais, hoje, até os animais podem ser fumantes passivos. Ou seja, se você fuma dentro da sua casa e você tem um cachorro... Imagina isso com uma criança, hein? O cachorro, a criança, né, começa a absorver os malefícios do cigarro, não só na produção de um câncer, mas de outras doenças. Doenças respiratórias, doenças alérgicas, doenças pulmonares, doenças cardíacas e assim por diante. Eu quero registrar aqui o Otávio de Melo, lá de Santa Catarina, vendo a gente. Bom dia, feliz final de semana a todos. A Tereza Lima Aguilar está assistindo a gente.
O telão tem um determinado tempo que ficou azul porque o computador entendeu que eu não estava mexendo nele, desligou, mas nós estamos no ar. O Marco Silva, não esqueça da oração, não, você que não viu a oração, porque já houve logo no início do programa. O Fábio Bito, bom dia, doutor Hernando Sampaio, um abraço, admiro muito o seu trabalho e a pessoa que o senhor é. Então, bacana isso. Para que a gente possa finalizar, uma pergunta que nos interessa. Então, nesse seu raciocínio, seria muito mais saudável, né, se a gente pudesse viver em cidades menores do que essas cidades que estão, digamos assim, lotadas de pessoas e por isso mesmo mais poluídas. A poluição faz também esse mal? A poluição ambiental? Ambiental. Faz sim, porque na realidade muitas das doenças que nós temos, né, doenças neoplásicas, doenças cardíacas, doenças respiratórias, doenças cardiopulmonares, doenças endócrinas, nós podemos contrair através do ar contaminado, não é? Então, por exemplo, se você vai num local em que há uma grande produção de fumaças, né, de produtos de fábricas, você absorve aquilo. Tanto que hoje no interior a qualidade de vida é muito melhor. Não só com relação a isso, como também em relação à alimentação. Porque se você for para o interiorzinho lá no meio do mato, você vai ver o seguinte, que a maioria dos camponeses, eles têm uma alimentação sadia, ou seja, comem aqueles produtos naturais, né, frutas, legumes, raízes, folhas, que são produzidos sem agrotóxicos. Eles comem uma alimentação que não tem enlatados, eles comem uma alimentação que não tem substâncias químicas, né? Eles comem uma alimentação que não tem gorduras saturadas, né? Ao contrário da pessoa da cidade grande. Então, você tem uma ideia, a incidência de câncer do intestino e do estômago e do cólon e do reto é muito maior, extremamente muito maior, nas cidades grandes, onde as pessoas fazem essas alimentações contaminadas, principalmente em restaurantes aí, espalhado pela cidade toda, do que uma pessoa que faz a sua alimentação natural na sua casinha lá no interior. Então, por isso que é muito raro você encontrar neoplasias malignas de estômago, de colo, em pessoas que moram lá no interiorzinho, onde tem uma alimentação super normal e uma alimentação super saudável. A Denise Guzmán Silva dizendo, adoro as aulas do Dr. Hernando Sampaio. A Gabriela Barreto assistindo a gente e o Marco perguntando, e o café faz mal? O café, ele tem a cafeína, né? A cafeína estimulante. É um estimulante, né? Também funciona como anestésico, mas é aquela velha história que eu falo sempre. A nocividade de um alimento está na frequência diária e na exposição durante muitos e muitos anos. Aquela velha história, se você tomar um cafezinho por dia, não tem problema nenhum. Demais, né? Você não pode tomar um café de 5 toda hora, minutos, como algumas pessoas fazem, principalmente os fumantes. Os fumantes têm esse hábito, eles fumam um cigarrinho e tomam um café. É como a mesma coisa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é o estado que tem a maior incidência de câncer de esôfago. Sei. Por quê? Porque o gaúcho ele tem um hábito de usar um chá chamado erva mate ou chimarrão. Por que tem? O chimarrão é carcinogênico por câncer de esôfago? Não é o chimarrão. É a forma de como o gaúcho toma. Tomar o tempo todo. Porque o gaúcho ele usa o chimarrão em temperaturas elevadíssimas. Então quem já andou no Rio Grande do Sul sabe, o gaúcho anda num braço uma garrafa térmica e no água outro fervendo, né? Quase fervendo, e no outro aquela cumbuquinha, né? O chimarrão propriamente dito. Então a incidência do câncer lá, entre os gaúchos, não é causada pela erva mate, é pelas altas temperaturas como essa erva mate é usada. Então, se o gaúcho se conscientizar disso, usar o chimarrão numa temperatura mais branda, ele nunca vai ter o câncer de esôfago. Só que ele usa aquele chimarrão com a água quase que fervendo. Então é a temperatura elevada que vai causando uma erosão das células esofágicas. Essas células passam por um processo degenerativo, ela começa a ulcerar e depois começa a se transformar no câncer de esôfago. Vendo a gente também lá em Além Paraíba, a Fernanda Faccioli com o nosso querido Fernando Pereira também. Um abraço, Fernanda. Doutor Hernando, chegamos ao final do programa. É sempre uma honra receber o amigo aqui. Eu quero agradecer muito, né? E queria deixar aí câmera e microfone para o amigo
concluir alguma coisa que não foi falada e que o amigo acha necessário e, sobretudo, das suas despedidas. É sempre uma honra muito grande vir até aqui, não é? E eu me sinto muito confortável em passar essas informações, né? Conforme eu falei no Muito princípio, úteis. eu sou contra as proibições. Você Sim. tem que mudar as pessoas através do conhecimento. Exatamente. Não é você proibindo uma pessoa de fumar que você vai fazer aquela pessoa fumar. É você mostrando a nocividade do tabaco, é que você vai fazer com que aquela pessoa, através de um processo de conscientização, pare esse nocivo hábito do tabagismo. É verdade. Como também com relação às alimentações, né? Sim. Então, se a pessoa começar a ser orientada sobre o que é nocivo, o que é benigno na alimentação, essa pessoa vai parar pelo conhecimento, pelo aprendizado, do que pela força da proibição. Também concordo. Muito obrigado. Eu que Até agradeço mais a uma próxima vez. oportunidade, se Deus quiser. Meus amigos, tivemos aí uma verdadeira aula a respeito de alimentação que foi pronunciada aí pelo nosso querido amigo, grande médico, grande oncologista, Dr. Hernando Sampaio, que brevemente estará de volta conosco, com certeza. A todos vocês, muito obrigado, um bom fim de semana, sejam felizes. Namastê.